Olá, graça e paz. Estamos então no nosso primeiro PDF que está falando sobre unção, sobre propósito. E hoje, na aula número 2, que você já deve ter assistido, nós vamos para as tarefas da aula número 2. Primeiro eu quero começar com o versículo de Colossenses capítulo 3, versículo 2. Eu quero falar de identidade. E não tem como eu falar de identidade sem falar das coisas que você pensa, porque a própria palavra de Deus diz que conforme o homem se imagina, é isso que ele é. Então, aquilo que você está se tornando, aquilo que você está evidenciando, está completamente atrelado às coisas que você pensa a respeito de si mesma. Então, o Espírito Santo, muito sábio, porque a Bíblia foi inspirada por ele, deixa aqui para nós um versículo de Colossenses capítulo 3, versículo 2, que diz assim, ó: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. O que isso significa? Que quando você olha para o alto, você tem uma projeção de distância de alcance. Não é olhar para Deus, é olhar para o alto. Existe uma diferença. Olhar para Deus, eu olho para dentro. Deus habita em mim. Olhar para o alto é uma técnica que você vai alcançar o inalcançável. Porque o céu, ele é inalcançável. Então isso é incrível quando você determina, quando você olha para você mesma e você identifica em você uma característica que sim, eu posso alcançar aquilo que é inalcançável, tá? Então, primeira coisa. Outra coisa, eu quero que você abra Mateus capítulo 10, no versículo 41, que vai falar sobre o tipo de relacionamento. Você sabia que a maioria das pessoas, elas conseguem se relacionar com pessoas daqui para baixo? Você sabia que essa questão da tarefa de hoje, de nós colocarmos 5 mulheres que você acredita ser poderosa, é porque justamente essas mulheres estão no alto e você tem que olhar para ela e você falar, eu posso alcançar aquele lugar? Você sabia que essa é uma técnica de fazer você entender que você não precisa ficar apenas buscando relacionamento com pessoas que te dão trabalho ou com pessoas que comprometem o seu próprio eu? Então, essa técnica, ela funciona, ela é muito maravilhosa e você vai viver coisas poderosas quando você começar a se relacionar com pessoas certas, tá? E uma das coisas que eu quero colocar aqui na tua identidade é que talvez você seja uma pastora Temple Church, você esteja cercada de pessoas necessitadas e isso é maravilhoso, porque faz parte do nosso propósito, faz parte daquilo que Deus nos chamou para fazer, cuidar da multidão. Mas Jesus, ele não andava com a multidão. Ele andava com os discípulos e os discípulos andavam com Jesus. Logo, se você tem uma dificuldade de andar com o teu pastor, com o teu bispo, com a tua bispa, você está comprometido emocionalmente. Você olha e pensa, isso não é para mim, é grande demais, é bom demais para ser verdade. Então significa que está construída em você uma maneira de ser de desmerecimento, de você não acreditar no seu próprio valor. Mas tem uma questão aqui muito importante de Mateus 10, 41, que vai dizer sobre o relacionamento. Vamos lá. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. Qual é a recompensa de um profeta? Né? O que acontece com quem recebeu um profeta? Por exemplo, existe a palavra nos conta que existe uma mulher que ela recebeu o profeta na sua casa e ela fez a primícia, ela entregou o bolo ali, a sua farinha para o profeta, que era a única coisa que ela tinha para sustentar ela e o seu filho, e ela viveu uma grande abundância porque ela recebeu o profeta na condição de profeta. Então eu quero te dizer algo, muitas vezes você está recebendo o profeta, o teu líder, o teu pastor, a tua bispa, o teu bispo, na condição interna das tuas rejeições. Você não consegue acessar essa pessoa. Você não consegue trazer essa pessoa para um jantar. Você sabia que tem uma discípula minha ontem que ela me choca? Ela viu, eu fui tomar café com uma pessoa e ela colocou assim pra mim. Ai, bispa, a gente nunca consegue comer junto. Ela fala isso todas as semanas. Todas as semanas que ela vai me comunicar qualquer coisa, se eu abrir um áudio dela, se eu me relacionei com alguém assim de uma maneira mais de amizade, ela me manda uma mensagem falando isso. E aí ela falou assim, é que a sua agenda é muito cheia. Eu falei, eu abro a minha agenda toda sexta-feira. A minha agenda é sexta-feira, está lá, aberta para todas as pessoas. Você não marca. Entende? O que eu quero dizer pra você? Se esse é um padrão na tua vida, se você olha as pessoas vivendo com as pessoas que você considera ser pessoas importantes e você não consegue, pode ter certeza que você tá travada. Pode ter certeza que você tá atrelada aí a um insucesso emocional. Você se acha incapaz. E eu disse isso pra ela. Eu falei, só se for a tua agenda que tá cheia. A minha
Toda sexta-feira eu abro. E aí qualquer pessoa pode agendar lá um horário comigo. Qualquer pessoa. E por que eu falo isso? Porque quem recebe um profeta na condição do profeta vai viver aquilo que o profeta tem. Olha isso, que coisa sensacional. O galardão do profeta. O que Deus tem para quem é um profeta, você vai receber essa abundância, essa alegria. Então eu posso te dizer que se você não tem conseguido receber a tua bispa, a tua líder, é porque você tem se sabotado. Você tem negligenciado esse relacionamento porque você não quer receber a pessoa na condição dela. Você quer receber na sua condição. Um detalhe importante. Quando eu percebo que uma pessoa só me procura para chorar as lamúrias, eu falo para ela, faz o seguinte, procura uma amiga. Você entende? Porque o meu papel é de levar para um lugar em Deus. Não é ficar ouvindo todas as vezes os seus problemas iguais, problemas esses que eu já te direcionei, já te dei ferramentas, já te instruí. Então, você não está recebendo o profeta na condição de profeta, você está recebendo na tua condição da sua miséria emocional, na tua condição de, eu sou uma coitada, eu não sou ninguém. E o que você quer? Você quer atenção para você. Você não recebe o profeta na condição do profeta, porque quando eu recebo o profeta na condição do profeta, eu dou. Você entende? Eu não quero tirar nada. Eu estou falando isso para você que tem um chamado pastoral. Multidão é outra coisa, tá, gente? Então você precisa entender que se você está perto de alguém que é interessante, que é impressionante, que você admira, traga essa pessoa para você entregar o teu coração para ela. Porque o que acontece quando você vive isso? Existe uma devolutiva no mundo espiritual e essa pessoa vai espiritualmente te liberar para viver uma abundância. Existem pessoas que estão com a vida travada. Sabe por quê? Porque deixaram de receber os profetas na condição de profeta. Deixaram de ouvir os profetas na condição de profetas. Muito bem. Falando então de identidade, eu quero deixar aqui algumas tarefas para você. Quantas amigas você tem? Faz uma análise. Não precisamos ter muitas amigas, mas nós devemos ter amigas, tá? Quantas pessoas estão ao seu lado porque te admiram? É outra condição também. A tua identidade pode estar extremamente atrelada às tuas emoções negativas e você tá só atraindo urubu. Tá só atraindo gente que vive ali. Ai, que coitada, que dó de você. Não tenha pena de si mesma. Você é uma mulher poderosa. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para viver algo extraordinário em Deus. Não permita que os teus enganos te levem a lugares que Deus não quer que você esteja. Sabe, você é uma pastora poderosa, se não é, está aqui, porque Deus te chamou para esse lugar, está te preparando para isso. Então encerra essas conversas com gente que só quer saber da tua vida para te dar tapinha nas costas. Você não precisa de tapinha nas costas, você precisa do empurrão nas costas para viver o propósito, tá? O que você merece? O que você merece? Faz uma pergunta. Porque às vezes você acha que não consegue se relacionar com pessoas melhores que você, no sentido de admiração, tá? Porque ninguém é melhor que ninguém. Porque você não se sente amada por Deus. Porque você não se sente amada pelo seu esposo. Porque você não se sente amada pela sua família. Então você cria um padrão de defesa. Se você vive em casa uma questão ruim, você vai repetir esse padrão. Se a pessoa que era pra cuidar de você, por exemplo, o teu marido, ele te ignora, te ridiculariza, você vai ter dificuldade de se relacionar com pessoas que sejam líderes fora. Você precisa quebrar esse padrão, tá ok? Outra coisa, seja responsável pelos seus sentimentos. Chega de terceirizar. A culpa é do fulano, a culpa é do João, da Maria. Não. Ninguém é culpado pelos nossos sentimentos. Nós somos completamente responsáveis. Os sentimentos acontecem aqui dentro e eles se transformam em pensamentos. Por que tá pensando nisso? Muda esse pensamento, tá? Uma tarefa extremamente importante. Que pastora você tem rejeitado? Falando de receber o profeta na condição de profeta, quem é a pastora? Coloca aí o nome dela pra mim. Quem é a pastora que você tem rejeitado? Eu quero te convidar a você ligar pra essa pessoa, mandar mensagem do WhatsApp, pedir perdão e dizer: eu me comprometo a defender a sua causa, tá? Ou não é da sua igreja, não é sua pastora, você vai ligar e vai pedir perdão e vai dizer: eu me arrependo, eu estou sendo tratada, estou vivendo uma mentoria, eu estou em processo de transformação e eu quero pedir perdão porque eu te rejeitei, tá? Outra coisa, você se move pela palavra ou pelos teus sentimentos? Escreve bem grande em algum lugar da tua casa e cola na pia, no espelho do banheiro: eu me movimento pela palavra. O que significa isso? Quando você sentir alguma coisa aqui, que você fizer assim com o rosto, você acabou de se movimentar pelo sentimento. Quando você
enxergar um sentimento pela emoção e esse sentimento trazer para você um movimento, ele precisa ser para estar repreendido em nome de Jesus. Todo sentimento maligno, todo sentimento que queira me tirar do propósito é uma direção para você, uma tarefa, tá? Outra coisa, uma tarefa, comunique amor. Você vai fazer um jantar para o seu esposo, um jantar para os seus filhos, uma carta para eles, um jantar de honra. E aí você vai comunicar amor. Você vai escrever uma cartinha para o seu esposo e você vai ler no jantar para ele. Você vai escrever uma cartinha para os seus filhos e você vai você vai ler essa cartinha para os seus filhos falando das coisas boas que eles têm para você. E você vai colocar uma fotinho lá na sua rede social e vai colocar aí hashtag mentoria a pastora, tá ok? Faça isso. Outra coisa, que experiência você precisa anular na sua vida? Ai, vivi uma rejeição no passado. Anula essa experiência. Ressignifica essa experiência. Ela não pode ter um peso de estar te colocando para trás mais um ano, mais um mês, mais uma semana, sabe? Anula esse poder dessa experiência na tua vida. Ressignifica. Ai, um dia eu também fui rejeitada por uma pastora. Um dia eu também fui colocada, sabe, em stand-by, não fui respeitada, não fui amada. Mas olha onde eu estou hoje. Você também pode, tá? E a última direção é: qual direção você vai começar a seguir? Isso eu quero que você me mande no privado. Qual direção você vai começar a seguir? Qual é o destino que você deseja trilhar para si mesma, tá bom? Segue as tarefas da aula 2, da aula da sua identidade. Você é uma mulher poderosa, então precisa manifestar isso. Chega de somente ficar na teoria. Bora pra prática. Beijo, amo você, Deus abençoe.